Sejam todos bem-vindos. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos louvar com alegria nesse domingo, o dia que o Senhor preparou para nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
sermos inundados por tua glória, Senhor. Sejam todos e todas bem-vindos à casa e à presença de Deus. Esperamos de coração que Deus fale ao seu coração por esse culto e que você expresse a Ele a sua maior gratidão. Que bom estarmos juntos em família. A palavra de Deus nos ensina que todos nós somos pecadores. E por causa desses pecados que cometemos, estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho, da paz de Deus? É que pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você se encontra, no seu lar provavelmente, mas em qualquer outro local que nos assiste pela internet, por um instante feche os seus olhos, recline a sua cabeça. E pense na sua vida, talvez no dia de hoje, ao longo da semana que passou, o que em pensamentos, palavras, ações, omissões, o Espírito Santo de Deus tenha se entristecido com você. É tempo de reconciliação. Pai, olha para cada um dos teus filhos e filhas que nessa hora, com sincero arrependimento, se colocam diante da tua presença, santa, viva, perfeita, boa, em contrição. Reconhecem o seu estado de pecadores, de transgressores, e diante da tua face te pedem e suplicam perdão. Derrama do alto a graça, a misericórdia e o favor sobre as nossas vidas. E desde já, Pai, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. É por isso que o apóstolo João, quando escreve a sua carta, ele diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar juntos o nosso Kyrie. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Amém. Ainda com alegria, louvemos o nome do Senhor. Aleluia, vamos louvar, porque o amor de Deus por nós é maior do que tudo nesse mundo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
amor não falha, lara lá lá, lara lá lá. Teu amor não falha, lara lá lá, lara lá lá. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, lara lá lá, lara lá lá. Teu amor não falha, lara lá lá, lara lá lá. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, lara lá lá, lara lá lá. Teu amor não falha, lara lá lá, lara lá lá. Teu amor não falha. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas.
promessas do Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Trazer dízimos e ofertas faz parte do nosso culto. E eu tenho a impressão que muitas vezes esse tema é um tabu nas nossas igrejas, quer por questões culturais, quer pelo mau uso que é feito por algumas lideranças desses recursos, quer porque o bolso é o último órgão do corpo humano a se converter. Mas numa comunidade como a nossa, onde o dinheiro é tratado de forma séria, ética, transparente, nós estamos absolutamente à vontade, em liberdade, e inclusive temos a necessidade de enfatizar alguns aspectos sobre o tema. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que o dízimo é princípio bíblico. Abra a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, e você vai encontrar o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Portanto, dízimo não é questão financeira, dízimo é questão espiritual. O dízimo foi algo instituído pelo próprio Deus, não por homens, nem por qualquer igreja. Dízimo é questão de fidelidade a um Deus que é fiel, a um Deus que, apesar da nossa infidelidade, é símbolo de bondade, de misericórdia, e que, sobretudo, é um Deus imutável. E é essa imutabilidade de Deus que garante, que nos traz certeza no coração de que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Dizimar é ato de fé. Dizimar é ato de gratidão. Dizimar é ato de adoração. Dizimar é ato de alegria. Dizimar é ato de obediência. Saiba de uma coisa: Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer sua integridade, o seu compromisso. Deus quer, sobretudo, o reconhecimento daquilo que Ele é. Tudo é dele.
Aqui nesse mundo ninguém é dono de nada. Todo mundo é inquilino. É por isso que ao dizimarmos, não damos, mas entregamos a Deus aquilo que é dele. Agora, você pode alegar assim: eu não dizimo porque, sabe, pastor, eu não sinto um negocinho, eu não sinto desejo. Mas eu quero dizer que o cristão não pode viver de sentimentos, ele deve viver de fé. E outra coisa, não cabe a mim e a você se preocupar com a maneira com que o dízimo será administrado. Essa não é função nossa. Temos que ser dizimistas por um princípio bíblico, para que a casa de Deus tenha seu sustento. E não dizimar é abandonar a casa de Deus, abandonar o seu próprio sustento. E isso é muito importante que digamos, sobretudo em momentos de crise como esse. Aquele que é dizimista fiel recebe as promessas de Deus de que as portas do céu se abrirão e derramarão bênçãos abundantes na vida daquele que dizima, e que se traduzirá por paz, por saúde, por suprimento das necessidades materiais. E por fim eu quero dizer que eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ser fiel a Deus. Eu não conheço, você não conhece e nunca conhecerá um dizimista fiel que passe necessidade ou que a sua família mendigue o pão. Por isso, a palavra de Deus nos afirma: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Que Deus nos abençoe. Amém. Apesar de estarmos com as portas fechadas, o templo, mas continuamos em plena vapor e atividades. Os grupos se reúnem pela internet, as contas continuam chegando, continuamos honrando os nossos compromissos com o pessoal, folha de pagamento, as contas de água, de luz. E a gente faz um apelo a você que é membro, que é congregado, que caminha conosco aqui na reconciliação e sabe do quão sério tratamos essa questão de finanças. As contas estão aí disponibilizadas na sua tela e com generosidade, com gratidão, com alegria, contribua, faça parte da sua família, da sua casa, onde você recebe o alimento da parte de Deus, devolva a Ele parte do sustento, reconhecendo que tudo que você tem vem do Senhor. Vamos repetir juntos as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor, dessa vez preparando o nosso coração para o recebimento da sua palavra. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar
eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Leremos os versos de 1 a 11, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada um pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o vinho de melhor qualidade, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo.
O Brasil é conhecido como o país do futebol e do carnaval. A nossa cultura é uma cultura festiva e de celebração. Tudo e qualquer coisa é motivo para comemoração. Talvez por essa razão, mas não só por isso, esses tempos de isolamento social, quarentena, pandemia que estamos passando, esteja sendo ainda mais difícil, por não podermos celebrar, por não podermos estar juntos fisicamente diante das celebrações da vida. No último domingo passado, comemoramos o Dia das Mães e quão diferente foi comemorar esse dia, à distância, por videochamada, quando não pela dor e tristeza de ter perdido alguém querido e próximo nesses últimos dias. Sem motivos para uma comemoração. E a estes enlutados os nossos sinceros sentimentos e as orações por todos vocês. Apesar de ser o maior país cristão do mundo, bom seria que ao invés de ser conhecido como o país do futebol e do carnaval, o Brasil fosse conhecido de fato como aquele, como diz o Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso sim seria um grande motivo de celebração à vida. E se tem alguns marcos dentro da história do povo de Deus, se por um lado houve os cativeiros, por um lado houve as perseguições, se por um lado houve as lutas, as crises, por outro lado, as celebrações e festividades também estão bem presentes na vida desse povo. A alegria é uma das marcas do próprio Deus. Encontramos essa realidade, por exemplo, no fruto do Espírito, quando diz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5. E como consequência está também em nós. Só apenas didático, o Dr. John Stott dividiu esse fruto do Espírito em 3 partes e ele diz que as 3 primeiras, amor, alegria e paz, têm a ver do nosso relacionamento com Deus. As 3 partes do meio têm a ver do nosso relacionamento com o nosso próximo, longanimidade, benignidade, bondade. E fidelidade, mansidão e domínio próprio têm a ver com nós mesmos. Desde a criação, constatamos celebrações e alegrias, aonde o próprio Deus festejou por sua obra criada. A palavra diz, e viu Deus que era bom, e quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, o registro é que era muito bom. Quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, usando Moisés, a ordem explícita dele foi, celebrem a Páscoa como festa ao Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 12. Ainda há os registros das festas da colheita ou dos primeiros frutos, a festa dos tabernáculos, dos pães sem fermentos, festa de Pentecostes, como expressões de gratidão a Deus e alegria ao Deus alegre e que alegra o seu povo. Jesus, quando contou as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, conhecido como filho pródigo, disse ele que há mais festa nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele disse nas palavras do Pai, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15. E ainda Jesus também afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Digo-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Evangelho de João, capítulos 10 e 15, respectivamente. E quando a gente vai ao último livro da palavra de Deus, o chamado livro da revelação das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos, o livro de Apocalipse,
A visão de Jesus da Nova Jerusalém era a cidade santa que descia dos céus da parte de Deus. E esse Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estou fazendo nova todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos. De modo que andar com Deus, o nosso caminho, a nossa jornada, é um andar em alegria. É ter uma vida leve, festiva, podendo celebrar a própria vida que Ele nos oferece, e de forma abundante, e de forma de graça. Mas é prudente também ressaltar que andar com Deus, nesse caminho de alegrias, não quer dizer só, apenas, exclusivamente na vida, ter alegrias, realizações, conquistas, bênçãos, prosperidade. Se algo acontece ruim na sua vida, como alguns pregam erroneamente na conhecida e difundida teologia da prosperidade, é castigo, é maldição de Deus sobre a sua vida. Nesse sentido, me permitam usar a expressão, levando a vida como um eterno carnaval, só de alegrias, só de realizações, só de festividades. Pois quando as frustrações, as decepções, os medos, as rupturas, as angústias, as percas chegam e batem à nossa porta, quem vive assim não sabe lidar com tais situações adversas. É por isso que o próprio Senhor Jesus já havia nos advertido e disse que no mundo teríamos aflições, mas a gente devia ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. João 15:33. No início dos seus ensinamentos, também trouxe essa consciência, quando no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, os versos 11 e 12, Ele diz: bem-aventurado, felizes serão vocês, quando vos perseguirem, caluniarem, insultarem por causa de mim. Alegrem-se, regozijem-se por isso, pois antes de vocês perseguiram os profetas. Se andar com Deus não é apenas ter alegrias, realizações, conquistas, bênçãos, prosperidades, também não pode andar com Deus, ou não se pode andar com Deus, melhor dizendo, e viver um eterno funeral, viver um eterno velório, um viver triste, sem sentido. E eu tenho encontrado muita gente, inclusive jovens, bem jovens em idade, já sem maior perspectiva de vida presente e futura, sempre olhando para baixo, onde tudo que poderia dar de errado já aconteceu na minha vida, nada presta, está tudo ruim, tudo fora do lugar. As pessoas são sempre assim, reclamam de tudo. Conhece alguém assim? Já conviveu com alguém assim? Pessoas que fazem questão de mostrar o azedume e o amargor da vida, pessoas que ainda não aprenderam a fazer a limonada do limão que tem nas mãos diante das adversidades da vida. Geralmente são pessoas solitárias, porque poucos conseguem aguentar e conviver com alguém tão ruim assim. Não, andar com Deus é ter leveza de vida, andar com Deus é encarar os desafios e dificuldades de frente, e é ter a consciência de quem peleja por nós. Como Davi e o gigante Golias, é olhar nos olhos e dizer: você vem a mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Ou como na linguagem do salmista poético, e ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, o verso 5. Hoje eu choro, mas amanhã em Deus eu espero que as coisas melhorem. Como também escreveu o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Romanos 8. No andar com Deus é assim. Hoje é melhor que foi ontem. O amanhã, Deus permitindo a gente viver, será melhor que o que foi hoje. E se hoje está cinzento, se hoje choramos, se hoje os tons são sombrios, amanhã o sol brilhará em seu esplendor e intensidade.
É assim que cremos, queridos, é assim que anunciamos esse evangelho das boas novas de Deus. Porém, é verdade que a vida nos apresenta uma realidade, que quando estamos celebrando, quando estamos festejando, quando estamos nos alegrando com o nosso viver, com a nossa família, com a nossa comunidade de fé, com os nossos empreendimentos, com as nossas conquistas, de alguma forma, somos surpreendidos com alguma má notícia do tipo: o vinho acabou. Não foi assim com essa situação inesperada e agora instalada dessa pandemia de Covid-19, de isolamento social que estamos enfrentando. E com a graça de Deus passaremos, como já estamos passando até o momento. Particularmente falando, esse momento para mim tem sido um dos momentos, dentre vários outros, que eu já experimentei este anúncio da má notícia: o vinho acabou. E como diz o nosso bispo, não precisa ter bola de cristal, nem ser adivinho, para afirmar que de alguma forma, hoje, nesse momento, os que estão nos acompanhando pela internet, todos podemos afirmar, de alguma forma, também enfrentam essa realidade da má notícia: o vinho acabou. Em algumas áreas da vida, talvez a própria saúde ou de pessoas a quem você ama, muita gente perdendo o emprego, o sustento, tempos difíceis, muita gente que os relacionamentos e esse tempo de confinamento é propício às brigas, tem se desfeito, infelizmente. A própria fé, a própria espiritualidade, diante desse tempo difícil que enfrentamos, ela esfria. Em plena festividade da vida, encarar esta dura realidade que o vinho acabou. Lembro-me do ano de 2000, ainda bem jovem, estava nos meus estudos do seminário, nas atividades da igreja, e de repente uma correria. A igreja que eu trabalhava na época ficava próxima ao centro da cidade. E uma correria, entra e sai de gente, meio que desespero, e alguém simplesmente disse: olha, uma senhora foi atropelada aí na frente da igreja, estão providenciando o socorro. E quando a gente correu, de certa forma, para também ver o que podia ser feito, para nossa surpresa, essa senhora atropelada foi a minha mãe. E pense que foi uma sensação, um tempo extremamente difícil, doloroso, sofrido, mais de um mês de internação, politraumatismo crânioencefálico nos seios da face, enfim. Recordar esse tempo é algo difícil. Lembro-me mais à frente, já no ano de 2007, já casado há alguns anos, bem no iniciozinho ainda da vida a dois, mas já estávamos nos planos de uma vida maior, ou de uma família maior. E começamos a ver as possibilidades da chegada dos filhos, ou dos primeiros filhos. E de fato aconteceu, houve a gestação, houve a festa, houve a alegria, mas o inusitado também aconteceu. Um sangramento, um repouso, a administração de remédios, mas o que a gente temia, o aborto, foi uma realidade para nós. Momento difícil, choro, dor, tristeza. Vindo um pouco mais para perto, o ano passado, vocês acompanharam um pouco a nossa saga com o nosso pai internado. E ele estava bastante gripado e essa gripe evoluiu. Quando deu entrada numa terça-feira na emergência do hospital, na quinta-feira da mesma semana ele já estava sedado, entubado no leito de UTI, porque essa gripe evoluiu rapidamente para uma grave pneumonia. E eu vi a minha fé novamente em xeque, medos,
de despedida, de precisar fazer o sepultamento do nosso pai. Tempos difíceis. E mais recente, esse ano, mês de março para ser mais exato, quando aconteceu o falecimento do nosso sogro, o pai de Débora, e precisamos, como família, despedir de uma pessoa muito querida e amada. Em pleno pulsar da vida, a realidade dessa má notícia, o vinho acabou, chegou sem um aviso prévio. E na sua vida eu pergunto nessa hora, em qual área essa má notícia também está ecoando? Em qual área o vinho acabou para você? Crises relacionais, talvez dentro da sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Talvez a sua economia, o seu lado financeiro, com a perca do emprego, com o seu salário reduzido, com a diminuição dos seus clientes, serviços prestados, talvez a falência de um investimento recente feito, talvez a sua saúde ou de alguém próximo que você ama, ou mesmo a partida inesperada de pessoas que amamos. E eu lembro-me de Janciérica, uma jovem da nossa juventude, da nossa igreja, que por esses dias se despediu da sua mãe Luci. Jance, Deus te abençoe, orando por você. E também lembrar da querida família da Carolzinha Maris, essa semana mais recente. Sérgio, Nádja, Júlia, Deus abençoe e conforte o coração de vocês. A vocês os nossos sinceros votos de pesar, a vocês as nossas orações, a vocês o nosso abraço como comunidade de fé, e que o próprio Deus console, conforte e os anime, sim, para seguirem a caminhada. Em qual área a notícia do vinho ter acabado chegou em sua vida? E embora eu não saiba do seu drama existencial em particular, como mensageiro do Evangelho, das boas novas da parte de Deus, eu trago uma boa notícia para você, uma notícia de vida, de paz e de esperança. Trago uma palavra daquele que tem todo o poder, que pode transformar todas as coisas, Jesus de Nazaré, aquele que faz de uma situação ruim transformar-se em algo novo e bom, de uma qualidade muito superior e melhor. Lembram-se do que eu falei, das experiências que vivi com a minha mãe, com a perca do primeiro filho, com a situação de internamento do meu pai? Pois é, diante daquele grave acidente, um mês depois exatos, a minha mãe estava recebendo alta daquele hospital e até hoje está aí viva, celebrando a vida, e somos gratos a Deus pelo milagre da preservação da vida dela naquele grave acidente. O primeiro filho perdido, apesar de planos terem ruídos, hoje vocês sabem que temos 2 filhos lindos, saudáveis, inteligentes, né? Gostaria de ter outros mais, mas Deus é quem sabe os planos futuros. E não vou ficar aqui babando meus filhos, mas Deus nos abençoou e nos agraciou com a presença deles também. Vocês também sabem e viram que o meu pai, apesar da gravidade que se encontrou na ocasião, 45 dias de luta, de hospital, de UTI, de apartamento, enfim, recebeu alta e também hoje está bem, seguindo a vida. Nos falamos por esses dias, está se cuidando por conta dessa Covid-19. E mesmo diante do falecimento do meu sogro, ele voltou à casa do Pai e com certeza está num estado muito melhor do que possamos imaginar. Graças ao poder transformador de Jesus, que age em favor dos que o amam e os livra do mal, como diz Salmos 33 e 34. E como princípio eterno, essa realidade é na vida de todos os que creem.
Como princípio eterno, podemos extrair e aprender lições preciosas com esse texto de João 2 para a nossa caminhada no enfrentamento deste anúncio. O vinho acabou, podendo experimentar o poder transformador, o novo, o melhor de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, observe o verso 2, quando a palavra diz que Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus foi convidado. É o princípio de tudo, é o começo de tudo, é o início de todas as coisas. Se Jesus não tivesse sido convidado, se ele não estivesse presente, os noivos e os convidados não teriam experimentado o vinho novo. Se não o convidarmos, não teremos como experimentar o novo de Deus nas nossas vidas. O querido pastor Tércio esteve conosco, mais recente, pregando, trazendo a palavra de Deus, um cheiro para você, para a sua família querida e amada. Citando esse sermão, ele diz nesse sermão essa frase: onde Jesus está, alguma coisa acontece. E eu quero repetir essa frase que é dele nesse sermão: onde Jesus está, alguma coisa acontece. Como você quer experimentar o novo, o diferente, o extraordinário de Deus, se você ainda não fez esse convite para Jesus fazer parte da sua vida, da sua família, dos seus negócios, empreendimentos ou situações? Como você quer experimentar o novo, o diferente, o extraordinário de Deus, se Jesus de Nazaré ainda não é uma realidade pessoal e relacional em sua vida, na sua família, nos seus negócios? Jesus foi convidado na festa de Caná, na Galileia, e transformou a água em vinho. Ele já foi convidado para a festa da sua vida, ele já foi convidado para a festa da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, ele já foi convidado para a festa dos seus empreendimentos e negócios. Com a presença dele, algo novo acontece. E se você ainda não fez esse convite, aproveite hoje, é o tempo propício e oportuno para isso. Não tarde ou não adie esse convite. Saiba que ele terá um enorme prazer em desfrutar da sua companhia. É o começo de todas as coisas. Quer ter o vinho novo de Deus? Convide Jesus para a sua realidade. Em segundo lugar, observe os versos 3 e 4. E a Bíblia diz, Jesus respondendo a Maria: a minha hora ainda não chegou. Talvez se lêssemos de uma forma rápida e superficial, a impressão que temos é que Maria estivesse incomodando Jesus, Maria estivesse apressando Jesus, Maria estivesse cobrando Jesus para fazer algo, tomando uma providência, diante daquela situação do vinho ter acabado. Embora essa frase de Jesus, a minha hora ainda não chegou, é uma citação clara e direta em referência à sua crucificação, à sua morte, à sua ressurreição, como um princípio eterno também significa que ele tem o governo e a soberania sobre todas as coisas. Tudo está em suas mãos e nada foge ao seu controle. Como a própria palavra diz em Eclesiastes 3, que há tempo, propósito e ocasião para acontecer cada coisa debaixo do sol. O próprio apóstolo Paulo, quando fala sobre a vinda de Jesus, ele diz em Gálatas que a vinda de Jesus foi na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus não se atrasa em seus feitos, mas Deus também não antecipa e não adianta nada. Tudo ele tem um tempo determinado. É como cantamos em algumas canções, por exemplo: espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou,
Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Ou ainda na outra canção, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Jesus nunca chega atrasado. Por isso, tantas promessas, queridos e queridas, da parte de Deus para os nossos corações, em ter bom ânimo, em não temer, em ser forte, corajoso e paciente como o povo de Deus. E não são promessas caducas, não são promessas que não se cumprem. Pelo contrário, são promessas reais e que, se ainda não aconteceu na minha vida ou na sua vida, é porque não é o tempo de Deus para nós. Afinal de contas, fiel é Deus em cumprir todas as suas promessas. Romanos 4, 21. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 40, o verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor ou o meu grito de socorro. Se a transformação, o agir de Deus ainda não aconteceu, espere. Sua história ainda não chegou ao fim. Ela não acabará de uma forma trágica, no desespero, na ruína, na dor, mesmo que isso esteja parecendo acontecer. Com Deus, a nossa história sempre acabará bem. Lembro-me das histórias infantis, onde a princesa é sequestrada pelo adversário e o príncipe guerreiro, para resgatar essa princesa, enfrenta desafios, enfrenta feiticeiros, enfrenta exército inimigo. É algo que vai crescendo ao longo da história, a gente vai ficando tenso com a situação, mas no final ele consegue resgatar a princesa, se casam e geralmente essas histórias infantis terminam, viveram felizes para sempre. Na caminhada com Deus eu penso que é um pouco assim. As coisas ruins da vida acontecem, situações adversas batem à nossa porta, a gente vai crescendo, a gente vai se assustando com os fatos, mas pela confiança em Deus, ao final, tudo acabará bem. Deus conosco e a gente com Deus, viveremos sim felizes para sempre. Por isso que o próprio Jesus ele afirmou: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam em mim, deixo-vos a minha paz vos dou, e essa paz é diferente do mundo. João capítulo 14. Ou ainda o Salmo 46, o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Ainda não aconteceu, descanse e espere no Senhor. Ele está trabalhando para o meu bem e para o seu bem. Amém. E em terceiro lugar, um outro princípio eterno que essa palavra nos ensina, está no verso 5, quando Maria diz aos presentes, em especial aos serviçais: façam tudo que ele vos mandar ou vos disser. E o verso 8 diz que eles fizeram exatamente como Jesus mandou. Nós somos servos e ele é o Senhor. Precisamos obedecer às instruções e ordenanças contidas na sua palavra. Obedecer a Deus é guardar, melhor dizendo, a sua palavra no coração para não pecar contra ele. Salmo 119, verso 11. É obedecer a Deus e a sua palavra é uma clara prática de demonstração do nosso amor por ele. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama obedece as minhas palavras. João 14. O quanto amamos a Deus é uma pergunta para pensarmos nessa hora.
E a resposta a essa pergunta é a medida da nossa obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. Fácil? Talvez não seja. E por vários momentos, de fato, não será. Mas eu creio que é possível, sim, também por vários momentos. E a palavra nos ensina não julgar, não condenar, não matar, não roubar, não adulterar. E para essas coisas acontecerem não precisa haver a consumação em si do ato. A palavra nos ensina a anunciar o evangelho a toda criatura, a fazer discípulos, a perdoar quem nos ofende, a termos submissão às autoridades, orar por quem nos persegue, atender aos necessitados, visitar os enfermos e presos, receber o reino de Deus como uma criança, ser santo, ser separado como Deus é santo. O quanto amamos Deus, querido e querida, o quanto estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Façam tudo que Ele vos ordenar, diz o Evangelho. E eu termino essa reflexão no verso 11, quando diz: este foi o primeiro sinal miraculoso ou de milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. E sabe o que é o mais interessante nesse verso? É que depois desse primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou, nunca mais Ele deixou de realizar os seus milagres e transformações até hoje na minha vida e na sua. Amém por isso. O que era uma simples água sem cheiro, sem sabor, foi transformado em vinho excelente, novo, de qualidade superior. E não há nada, absolutamente nada, por mais que os indícios sejam ruins, que não possa ser transformado pelo poder abençoador de Jesus. E quando Jesus transforma, o vinho novo é melhor que o primeiro. O que Deus tem preparado para mim e para você é melhor do que estamos agora passando pelas lutas e adversidades. O melhor vinho, o vinho novo, chama-se Jesus de Nazaré. E Ele já derramou esse vinho por mim e por você. Em qual área da sua vida você precisa dessa intervenção divina? Em qual área da sua vida você precisa dessa transformação para que algo novo aconteça e uma qualidade melhor de vida possa ser experimentado na sua vida? Jesus se fez o próprio vinho novo, o vinho da nova e eterna aliança por nós, o vinho derramado por seu sangue lá no Calvário. E esse vinho é o alimento diário, e Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse vinho novo também é para a celebração da vida. Estamos vivos e estamos enfrentando a adversidade de pandemia, estamos passando por ela, enfrentando as lutas, graças a Deus por isso. Mas esse vinho também é o que cura e restaura as dores e feridas, em especial da alma. E este vinho já foi entregue, já foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, para que pudéssemos todos beber dele hoje. E eu encerro esse momento de reflexão na palavra com um curto vídeo. Preste atenção. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away.
delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir.
Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, o nosso plano melhor. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração nesse culto, nessa hora. Amém. Trazemos um abraço do nosso querido bispo e ele segue as recomendações de permanecer em casa com a sua família, e nós devemos fazer o mesmo, sair o mínimo possível. Quando precisar sair minimamente, use a sua máscara, leve o seu álcool em gel, né? Em casa higienize sempre as mãos. Vamos manter esses cuidados para que de fato essa pandemia passe logo e possamos continuar bem e logo mais estarmos juntos em família, aqui na casa de Deus, celebrando a esse Deus que nos tem dado todas as coisas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer essa oração final e recebam a bênção. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Nos abençoa em mais uma semana que estamos iniciando. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados, e que as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos dizer juntos o nosso ide. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. O último aviso, ainda mantemos as campanhas ou a campanha do ar-condicionado. Se você tem interesse em contribuir, em ajudar, chegue junto. Temos uma última parcela a vencer por esses dias, tem todos os custos das instalações. Procurem a nossa querida irmã Carmen Ximenes, procure o reverendo Mário Lessa ou a secretária da igreja, Ana Lígia, e eles com certeza terão informações para lhe dar. Deus te abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana para você. Amém. Larará, larará. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu
pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar.